Oferecimento doutora Nara Brito, ginecologista e obstetra. Para você, mulher. Muitas mulheres buscam métodos contraceptivos mais naturais, ou seja, livre de hormônios, e encontraram no DIU de cobre uma boa saída. Mas quantos tipos de DIU existem no mercado? Qual a diferença entre eles? Quais as vantagens? Quais as indicações? Quem nos ajuda a entender o tema de hoje, métodos contraceptivos DIU, é a doutora Nara Brito, ginecologista e obstetra, mais uma vez aqui conosco. Seja bem-vinda novamente, doutora, tudo bem? Tudo. É isso, né, doutora? Mulheres que buscam métodos contraceptivos, existem várias possibilidades no mercado quando falamos do DIU, que é o dispositivo intrauterino, mas existe um tipo só, como é? Não, o dispositivo intrauterino ou o sistema intrauterino, são vários os tipos. Os mais comuns, nós temos 3, que é o DIU de cobre, como você já disse na introdução, o DIU hormonal, que é o DIU de levonorgestrel, que eu acho que até posso falar o nome, porque só tem esse no mercado, que é o DIU de Mirena, que todo mundo já conhece, e temos o DIU de prata. O DIU de prata, ele quase não é difundido, quase não é utilizado, ele é como se fosse uma coisa nova, mas ele já está no mercado já há algum tempo. O DIU, ele é um método contraceptivo novo ou já tem bastante tempo de mercado? Já tem estudos que mostram a sua eficácia? Ixi, tem muitos anos que o DIU está aí. Talvez o novo seja a possibilidade de colocar ele no sistema público, ou o novo é porque hoje em dia está todo mundo, graças a Deus, com internet, tem muita informação, as crianças já têm informação pra caramba, então a pessoa assim, ai, não sei o que é, tal, aí olha na internet. Olha, tem um DIU é isso aqui. Pesquisa lá naquele Google. O Google bota a foto, mostra um monte de DIU, um monte de tipo de DIU. Então, assim, o que diferencia é porque hoje temos as informações. A gente percebe que são possibilidades bem antigas, né? Mas que com acesso à informação, com a difusão da informação, tornou-se mais comum ver mulheres fazendo o uso do DIU. E tinha muito mito. Muita crendice em cima do DIU. Tipo, o DIU abortivo, o DIU causa câncer, o DIU isso, o DIU aquilo. Então, assim, a vizinha teve um problema, já associou o DIU. Então, assim, por conta dessas coisas, é que as mulheres foram, assim, deixando de priorizar o DIU, o dispositivo intrauterino, para outros métodos contraceptivos e principalmente nos anos 60, da pílula, né? Onde surgiu a pílula, que o pessoal toma os hormônios orais. Mas o DIU, como o nome está dizendo, é dispositivo intrauterino. Quer dizer, é um aparelhinho que infelizmente eu não trouxe hoje. É um aparelhinho, é uma pecinha que a gente coloca dentro do útero da mulher. E aquele aparelhinho, ele vai funcionar justamente para evitar a gravidez indesejada. É a principal função dele, evitar a gravidez indesejada, seja ele o DIU hormonal ou o DIU não hormonal. Essa prevenção à gravidez já foi comprovada através de estudos? Já. O DIU de cobre, ele tá com 96 a 98% de credibilidade, assim, de eficácia. Vai ficar bem simples, né? De eficácia. O DIU o hormonal, ele tem 99% de eficácia. Eu sempre digo, gente, nenhum método é 100% seguro. O único método 100% seguro é não fazer nada. Aí, beleza, não vê nada, tá tranquilo. Mas todo método, até a laqueadura tubária, ela tem a sua porcentagem de reversão espontânea. Então, assim, nenhum método é 100% seguro. Já que temos 3 tipos principais, doutora, quais seriam as vantagens de cada um deles? Comece pontuando para mim, por exemplo, as vantagens do Mirena. O DIU hormonal, o DIU de Mirena, ele tem a vantagem de uma mulher que tem muita cólica, ele reduz essas cólicas. Mulher que não gosta de menstruar, com o tempo, algumas mulheres ficam até sem menstruar.
ele pode tratar por conta do hormônio que ele libera, que é a progesterona. Então, ele estabiliza o organismo numa determinada faixa hormonal e ele ajuda a controlar a adenomiose. Aí vem aqueles nomes palavrão que os médicos falam. Tem os nomes palavrão? Adenomiose, miomatose, leiomioma, endometriose. Quer dizer, ele pode ajudar mulher que sofre muito de TPM, muita cólica. Então, é nesse sentido, assim, a gente... qual o DIU que eu vou usar? O que a senhora tem? O que a senhora deseja? Além da prevenção da gravidez. Eu sou assim, eu sou assado e tal. Então, vamos no DIU de levonorgestrel, vamos no DIU hormonal, porque ele vai melhorar a sua cólica. Pode acontecer um sangramento no meio do ciclo, até o organismo se adaptar, que são 6 meses de adaptação, a gente não tira antes. Não aguento, eu quero tirar, não sei o quê. Dá um tempinho, vamos esperar que o organismo ele vai se adaptar com aquele método. Então, essa é a vantagem do levonorgestrel. Certo. E as vantagens do DIU de cobre? O DIU de cobre, a principal vantagem dele é que ele não tem nenhum tipo de hormônio. Então, ele funciona liberando íons, quer dizer, para ficar bem simples, ele libera partículas que causam uma modificação do endométrio, daquela parte de dentro, aquela parte que a gente sangra, que a mulher sangra. Então, ele libera para modificar essa parte e para não deixar os espermatozoides subirem para as tubas uterinas, e ele causa uma reação inflamatória benigna. Então, ele trabalha ali, no próprio endométrio, sem hormônio nenhum no organismo. E o DIU de prata? O DIU de prata, a vantagem dele é que ele diminui um pouco mais a reação de cólica. Ele veio e ele tem uma mistura com o cobre, mas ele atua para diminuir essa sensação de algumas mulheres que não suportam o DIU de cobre por conta da cólica. Muito bem, estamos conversando com a doutora Nara Brito, ginecologista e obstetra, hoje falando sobre os métodos contraceptivos, os principais DIUs, dispositivos intrauterinos disponíveis no mercado. Você de casa não saia daí, nós voltamos em instantes. Oferecimento doutora Nara Brito, ginecologista e obstetra. Para você, mulher. Quais as vantagens e desvantagens do DIU como método contraceptivo? Tema do nosso programa de hoje com a doutora Nara Brito, ginecologista e obstetra, que está nos ajudando a entender a diferença entre cada um deles, as vantagens e até as indicações. Doutora, a senhora falou que são 3 tipos principais, né? Algum deles é mais barato? Sim, o DIU mais barato é o DIU de cobre. Não vou falar preço, que fica meio complicado, mas, assim... O que a gente tem que pensar não é no preço em si. Infelizmente, né, nem todos temos condições de comprar aquilo que seria melhor para o seu organismo. Mas quando você pensa no método contraceptivo, que seu médico está lhe indicando, o que você tem que priorizar é o benefício que esse método vai fazer para você. Além da contracepção, aí fica falando contracepção, vai que ninguém sabe, né? Além de prevenir a gravidez, vamos ver o que o método tem de vantagem para trazer para a mulher, de benefício. Na tela a gente tem ali, doutora, os 2 tipos, né, que o prata também está entre os principais, mas a gente ainda percebe que são mais utilizados o Mirena e o de cobre. Qual é a duração de cada um deles? Esse de cobre, tão bonitinho, o bichinho, parece um T, né? A duração dele é de 10 anos. Então, assim, não precisa se preocupar se a mulher fizer esforço físico, se ela fizer ginástica. O homem não sente o DIU. Gente, isso é lenda. Dizer assim, tô sentindo o teu DIU. Conversa, rapaz, conversa pra boi dormir. Tá sentindo nada?
ele fica lá dentro do útero, o caba não chega nem perto, nem perto do DIU. Então, ele dura 10 anos. O DIU hormonal, aquele que tem, parece umas anteninhas, né? Que ele é todo branquinho lá, ó, tem umas anteninhas. Ele dura 5 anos. Ele vai, essa parte ele é um pouquinho mais grosso, justamente porque ele vai liberando hormônio ao longo desse tempo. E é por isso, provavelmente, que ele seja um pouco mais caro, né? Porque ele tem todo um trabalho de liberar o hormônio, tem todo um trabalho de impregnar ele com o hormônio, né? De colocar nele, programar para que ele libere determinada quantidade de hormônio no organismo, que esse hormônio vai ser absorvido mais local do que sistêmico. Por isso que quando a gente fala do DIU hormonal, a gente consegue trabalhar bastante cólica, endometriose e tal, porque ele atua no local, ele é pouco absorvido no organismo como um todo. Sistêmico, ai meu Deus, que palavrão. E a partir de que idade eles podem ser utilizados, doutora? A partir do momento que a menina começar a ter relação sexual. Não tem esse negócio de assim, nunca teve filho, não pode colocar. É para não ter filho que tem que colocar, né? Então, assim, desde que teve a primeira relação sexual, pode colocar tanto um quanto o outro. De repente tem uma filha adolescente, sei que ela está começando um namorinho, posso colocar na minha filha, na dúvida se ela já teve relação ou não? Não, nesse caso não. A menina já tem que ter tido relação sexual, porque a via de colocar é via vaginal. Então, a gente vai colocar um espéculo, que é aquele bico de papagaio. Então, por isso que a conversa com os filhos é importante. Então, assim, tem que saber. Se já iniciou a atividade sexual, ótimo, vamos lá fazer os exames, ver se está tudo certinho. Independente de qualquer idade. Independente da idade. Alguma contraindicação seria malformação, né, da vagina. Aí tem umas doenças que está relacionado com a malformação tanto da vagina quanto do útero, que aí não dá para a gente colocar nenhum método desses. Mas fora isso, tranquilo, pode colocar. Bom, conversamos com a blogueira Thaís Lorenzo, que após o nascimento da primeira filha, resolveu aderir ao método contraceptivo, ao dispositivo intrauterino, e ela conta pra gente como é que foi a experiência. O DIU, ele foi mais indicado no meu caso porque eu já vinha de uma gestação e ele caberia, né, no meu caso. Então, eu pesquisei outros métodos, tudo. A pílula não era muito indicada para mim. Eu fui numa consulta médica e o médico me apresentou o DIU. Existe o DIU de cobre, que ele é sem hormônio, é só o metal, né? E existe o DIU Mirena, que o DIU Mirena, ele tem um pouco de hormônio. E ele é de última geração, tudo, e eu resolvi arriscar. Coloquei na balança o que seria pós e contra, né? Então, o DIU Mirena foi a melhor opção para mim. Eu tive um pouco de cólica nos primeiros dias, tive o chamado escape, que chama, né? E depois passou e agora é como se eu não tivesse nada. Eu também consultei algumas amigas, perguntei para outras pessoas que já usaram o DIU, tanto de cobre quanto o Mirena. E o Mirena, para elas, foram boas, eu não vi nenhuma reclamação, tudo. E conversando com o médico na consulta clínica, ele falou, então vamos tentar, vamos ver se você vai ser uma dessas mulheres que são bem adaptadas ao DIU, o DIU Mirena, né? E agora tá tudo certo, para mim foi a melhor opção, porque pela praticidade, eu não tenho menstruação mais, ele me explicou como é que funciona, né, o sistema mesmo. Então, para mim foi a melhor opção. Eu não estou tendo reação nenhuma, não tenho mais escape, não tenho mais cólicas. Então, pela praticidade, para mim foi a melhor opção. Eu recomendo, sim, os médicos também recomendam. Então, assim, para mim, quem perguntar o DIU, como é que está, eu falo, olha, eu estou muito bem. Se você quer ter praticidade, não tem problema com esquecimento da pílula, não tem problema com trombose, com circulação, o DIU é a melhor opção. A gente percebe, né, doutora, que ele proporciona praticidade para as mulheres. Qual é o período de adaptação, como foi o caso da Thaís? São 6 meses. A gente considera 6 meses o período de adaptação, tanto de todos os métodos contraceptivos, sejam hormonais ou não, a gente dá um tempo de 6 meses para a pessoa se adaptar. E algum deles é disponibilizado na rede pública de saúde? O DIU de cobre. O DIU de cobre tem na rede de saúde, se não me engano. Eu não vou falar não, o nome do local, porque vai que eu cometo um agafe, mas tem na rede de saúde, sim.
Certo. Então, a doutora vai pensando, por favor, na explicação para a gente como é a preparação para colocar o DIU. A gente imagina que há um cuidado especial, há exames específicos, mas ela responde isso depois do intervalo, que é bem breve. Você de casa não saia daí. Viver bem. Oferecimento doutora Nara Brito, ginecologista e obstetra. Para você, mulher. Hoje as mulheres buscam cada vez mais informações sobre os métodos contraceptivos. O DIU está em alta, mas entenda o porquê. Por que esse método contraceptivo, que é tão antigo, reapareceu, ganhou espaço? Falávamos no início, né, que as mulheres estão mais bem informadas, o acesso à informação fez com que, de fato, as mulheres pudessem programar mais as suas vidas, né, doutora? Saber a hora certa de ter o filho ou não, saber quando está preparado. Isso é bom, né? Graças a Deus, isso é ótimo. As mulheres podem estudar, podem se preparar no mercado, podem estabilizar a vida e aí sim planejar um nenê, se organizar para isso. Antes do intervalo, eu perguntei para a doutora qual seria a preparação para colocar o DIU. Existe a necessidade de algum exame específico? Como é, doutora? A gente sempre recomenda fazer uma ultrassonografia transvaginal, porque a gente precisa saber se tem algum tipo de malformação, se tem algum tipo de anomalia. É só para isso, viu? Não é porque, sei lá, o pessoal gosta de inventar tanta coisa. Então, para que vai fazer ultrassom? Para a gente ver se tem algum tipo de malformação na parte uterina. Precisa estar com o preventivo em dia, porque se tiver algum tipo de câncer ali no colinho do útero, a gente tem que tratar a paciente ao invés de colocar algum método. Então, a gente faz o preventivo e eu gosto de solicitar o beta-HCG, que é o exame de gravidez. E tem médicos que já optam, além do beta-HCG, além do teste de gravidez, preferem que a mulher vá colocar no período menstrual, porque tem-se a certeza que ela não está grávida e nesse período o colo uterino está mais aberto. Gente, eu fico falando colo uterino, né? É aquela parte assim, ó, o útero não é assim, vamos fazer aqui com a minha mãozinha? O útero é aqui, ó. Então, isso aqui é o corpo do útero, fundo do útero, corpo do útero e aqui na frente é o colo uterino. Então, no período, aqui dentro, ó, eu vou colocar aqui dentro, é como se fosse a camada interna do útero, que é onde descama. Então, a gente vai pegar e o colo, ele vai ficar um pouquinho assim, ó, mais aberto no período que a mulher tá menstruando. E aí, o DIU entra aqui e fica aqui dentro, ó. Opa, desse lado aqui eu acho que dá pra ver melhor. Opa! Aqui. Ele vai ficar aqui dentro, assim. Tá vendo? E aí? Aí o colinho vai ficar fechado. Por isso que quando tem-se a relação sexual, não tem como o parceiro sentir nada. Porque o DIU tá lá dentro, fechadinho, guardadinho, na casinha. Agora, doutora, o medo de muitas, né, a dúvida de muitas mulheres, é um procedimento doloroso colocar o DIU? Vai depender do limiar de dor de cada uma. Então, assim, tem paciente que não sente absolutamente nada. Tem paciente que sente dor. Geralmente, sente dor quando a gente dá uma fisgadinha, uma pinçada nesse colinho que eu falei, né, que a gente, para poder retificar o útero para a gente colocar o DIU. Então, é nesse momento que às vezes reclama um pouquinho de dor. As que têm muita sensibilidade, que já se conhece que tem, aí a gente faz anestesia local, se for o caso, ou o outro DIU, né, o DIU hormonal. Às vezes tem paciente que a gente pode fazer anestesia do colo e tem paciente que a gente leva para o centro cirúrgico para dar aquela dormidinha gostosa, tirar um sonequinha. Quando ela acorda, já está com DIU. E pode haver perfuração uterina, doutora? Pode sim, é uma das complicações.
uma das complicações, tem que ser um médico treinado, por isso que tem que ser um obstetra treinado, que já saiba colocar, já tem já fez todo o seu aprendizado no período de residência e vai colocar o DIU, tanto o DIU hormonal quanto o DIU não hormonal. Tem sim a chance de ter perfuração uterina, mas para perfurar um útero na hora de colocar o DIU tem que ser, assim, eu sempre digo o seguinte, não force. Porque ele vai deslizando. Se tentar forçar, é porque não está no lugar, não está no jeito, não tente. Vamos escolher outro dia para colocar outra forma. Cólicas e sangramentos após a colocação são normais? São bem frequentes, inclusive. A gente costuma passar algum anti-inflamatório, porque a cólica é proveniente da reação das prostaglandinas, né? Ali na contração uterina. Então, a gente passa um anti-inflamatório para amenizar essa cólica. É como eu digo, a gente fala de uma forma geral, mas cada mulher é de um jeito. Então, tem mulher que não sente absolutamente nada, nem na colocação, nem durante o período de adaptação, não tem spot, assim, é uma maravilha, é uma benção. E tem mulher que sente tudo na hora da colocação, depois nos primeiros meses, e tem cólica, tem sangramento, ou no caso do Mirena, né, do hormônio, tem os spots, que é aquele sangramento tipo borra de café. A mulher diz assim, ai doutora, eu fico menstruando o tempo inteiro. Não é menstruação, é porque o organismo está se adaptando àquele hormônio e aí dá aqueles escapes. E fica parecendo aquela borrinha de café na calcinha. Então, vamos depender do organismo de cada uma. O fluxo menstrual, ele pode aumentar, doutora? Geralmente, nas mulheres que já têm predisposição a um fluxo aumentado, ele pode sim aumentar o fluxo, o DIU de cobre, tá? O DIU de cobre, ele pode fazer isso, ele pode aumentar um pouquinho o fluxo da mulher no período menstrual. Já o DIU hormonal, ele geralmente vai diminuindo, reduzindo o fluxo menstrual. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim, doutora. Hoje a doutora Nara está nas redes sociais para quem quiser tirar dúvidas, né? Isso. Tem no YouTube, tem 2 vídeos meus no YouTube, no meu canal, justamente esclarecendo algumas dúvidas sobre o DIU. Se o DIU dá câncer, se o DIU dá inflamação, esse tipo de coisa. É só procurar lá, doutora Nara Brito. Eu tô com uma roupinha cor-de-rosa. E aí vocês vão ver lá no YouTube vários vídeos. Muito bem, agradeço a doutora Nara, agradeço a vocês de casa. Sábado que vem nós estamos de volta. A você, um ótimo fim de semana. Tchau, gente.